Olá, seja bem-vindo. Esse é o programa Equilíbrio e aqui vamos conversar e também fazer uma troca de experiências, trazendo assuntos do dia a dia, mas que muitas vezes ferem a nossa alma e atrapalham os nossos pensamentos, trazendo um certo desequilíbrio à nossa vida. O nosso objetivo aqui é te ajudar a encontrar um caminho que te traga novamente a um equilíbrio de vida, para uma vida plena. Eu sou o Fábio, sou advogado, pastor, pai e esposo da Fabiana, que está aqui ao meu lado. E eu sou a doutora Fabiana, advogada, pastora, esposa e mãe. E juntos vamos estar com vocês apresentando esse programa com temas e convidados muito especiais e que você não pode perder. E de estreia, o tema do programa Equilíbrio é a orfandade. E a entrevistada de hoje é a Fabiana. Ela vai dividir com a gente um pouco da sua história, já que vivenciou ainda muito cedo a perda do pai e da mãe. Fabiana, você tem uma história de vida e também sentiu a orfandade na pele. Quantos anos você tinha que você viu nessa condição de órfã? Quando eu tinha 7 anos de idade, a minha mãe acabou falecendo. Então eu fiquei com os meus 3 irmãos e o meu pai apenas. E após 4 anos, o meu pai faleceu. Eu tinha nessa época 12 anos de idade. Nós ficamos então sozinhos, só nós 4, sem o apoio por um tempo ali, talvez da sociedade, em que nós buscávamos uma resposta para isso, por que nós ficamos órfãos naquele tempo. Eu era a irmã mais do meio, dá para colocar assim, porque eu tenho uma irmã mais velha que eu e um irmão mais velho, aí sou eu e o meu irmão mais novo. Então foi um tempo muito difícil para nós, foi um tempo em que nós sofremos bastante, até nós nos colocar, nos recolocar dentro de uma família, nos reconstruir. Foi um tempo muito difícil mesmo. Você tem lembranças com a vida com seus pais, com a sua mãe, com seus irmãos? Antes de acontecer isso tudo, como que você... quais lembranças que você tem dessa época? Eu tenho poucas lembranças quando a minha mãe ainda estava viva, por conta de eu ter apenas 7 anos quando ela faleceu. Então, as poucas lembranças que eu tenho dela são coisas bem vagas que estão na minha memória. Eu tenho mais lembranças do meu pai com meus irmãos. Não foi uma infância boa por conta de meu pai ele ser alcoólatra. Então, ele trouxe, talvez essa discórdia dentro da família por conta do alcoolismo dele. Então, nós sofríamos muito por conta disso. Mas eu posso dizer assim que também foi, em termos assim de presença de pai, mesmo ele sendo alcoólatra, foi uma infância que nós tínhamos a presença dele ali. Por mais que a nossa mãe não estava mais ali, mas ele estava ali. Então, quando ele se foi, nós ficamos perdidos, porque nós não tínhamos mais um amparo, nós não tínhamos mais uma figura masculina para nos amparar ali. Foi essa desestrutura, então, que ocorreu quando chegou a orfandade, é isso? Justamente. Tá. E você falou que teve problemas com a família, né? Com o alcoolismo, mas que lembrança que você tem com a tua mãe, com o teu pai, uma lembrança boa que você tinha quando a família estava unida? Uma das lembranças boas que me veio à mente agora foi a época que o meu pai conseguiu comprar uma televisão. Então, essa lembrança eu jamais vou esquecer, porque nessa época que ele comprou essa televisão, estreou o filme do Rambo. Então é uma lembrança, essa lembrança eu jamais vou esquecer, porque foi um tempo muito bom. E a única lembrança que eu tenho em mim de todos nós juntos, na sala da nossa casa, onde foi jogados os colchões ali no chão, um sofá, e nós ficamos ali até altas horas assistindo esse filme. Então essa é a única lembrança que me veio na minha mente, uma coisa boa que eu tive na minha infância, com toda a minha família reunida. Por estarem todos juntos nesse momento. Isso mesmo, por estarmos todos juntos ali no mesmo lugar. Ainda desse momento, qual o momento mais difícil de lidar, assim, ou de esquecer dessa época? Quando você estava ainda com a família. Existem momentos ruins que você até hoje não conseguiu esquecer disso? Os momentos ruins que eu lembro, assim, que na verdade hoje não me machucam mais, né? Que eu lembro foram coisas que me fizeram até eu não cometer isso com a minha família de hoje.
né? Que eram ali no momento que meu pai ele estava alcoolizado, em que chegava muitas vezes quebrando tudo dentro de casa, que infelizmente isso acontece com pessoas que têm esse problema, né, com álcool. Então, eram momentos muito difíceis para mim, para meus irmãos, em que nós muitas vezes ficamos sem saber o que fazer por conta dessa situação. Então, não sabíamos para onde correr. Muitas vezes meu pai também, infelizmente, ele foi algumas vezes teve que ir preso por conta dessa agressividade dele, né, com nós, com os filhos, dentro de casa. Então essa é uma situação, hoje não me machuca de lembrar, não me machuca mais, mas eu tentei não fazer isso com os meus filhos, com a minha família. Tá certo. Então, quando chegou a orfandade, você falou que com 7 anos você perdeu a mãe, com 12 anos você perdeu o pai. Então, vocês se viram órfãos, você e os teus irmãos. Nesse momento, qual que foi a trajetória, o que aconteceu a partir daí? Que é uma vida, assim, sem rumo, né? Porque você tinha uma estrutura, né, pelo que a gente entende, e de repente acabou toda aquela estrutura. O que aconteceu daí para frente? O que aconteceu com você, com seus irmãos? Quando meu pai faleceu, nós ficamos sem chão, né? Eu até, por algum momento, eu tentei suicídio porque eu não sabia o que ia acontecer depois disso. Então, assim, me veio que naquele momento, sim, eu vou tirar minha vida porque eu não tenho mais meu pai, eu não tenho mais a minha mãe. O que eu vou fazer da minha vida agora? Não tenho mais ninguém. Então, assim, a gente não parou para pensar, assim, que nós tínhamos eu tenho 3 irmãs por parte só de pai, que foi do primeiro casamento dele. Então, naquele momento, não paramos para pensar, tem elas, nós podemos pedir socorro para elas. Jamais nós fizemos isso. Somente depois, né, que acho que mais para frente ali eu vou relatar sobre isso. Mas nesse momento que nós nos vimos órfãos, nós ficamos sem saber o que fazer, sem saber para onde correr. Nós ficamos algum tempo morando na mesma casa que nós morava, até que então uma família, que era uma família amiga do meu pai, que nos viu, né, daquela forma, sem um amparo. Então, eles chegaram e eles não adotaram legalmente, mas eu e meu irmão mais novo fomos morar com eles. Convidaram nós para ir morar com eles, ficamos um tempo na casa deles. Era uma família acolhedora, no caso? Uma família acolhedora, eles nos acolheram, certo, naquele momento de dor, difícil. Então, depois disso, houve algumas coisas ali com aquela família que eu acabei saindo, né? Eu e meu irmão saindo da casa deles, indo morar com a minha irmã mais velha por parte de pai. A Fabiana de hoje, olhando para a Fabiana menina lá, o que ela consegue ver? O que poderia ter acontecido para melhorar a vida de vocês? Houve um amparo, um desamparo? O Estado em si ajudou vocês? As pessoas acolheram? Como foi essa situação toda? Olha, na verdade, não teve envolvimento da sociedade em si, do Estado em si, no nosso caso. Então, assim, o acolhimento que nós recebemos foram de famílias que não teve envolvimento algum com o Estado. O Estado, assim, não chegou e falou assim, hoje vocês vão ficar com essa família aqui, eles querem adotar vocês, vão cuidar de vocês. Não houve essa mediação entre o Estado e nós, ou uma família. O que houve foram famílias que nos acolheram sem a mediação do Estado. Então, foi no momento em que a primeira família nos acolheu, ali, eu e meu irmão, que éramos os mais novos, né, menores de idade. E após essa primeira família, foi quando a minha irmã mais velha nos acolheu. E foi nesse tempo que eu fiquei com ela durante 6, 7 anos ali. E após isso, nós nos casamos. Nesse intervalo ali, quando você saiu da família e antes de ir para a casa da tua irmã, o seu irmão mais novo, ele chegou a ir para uma casa de abrigo, né? Sim. Então teve um acolhimento para ele que era menor de idade. Quantos anos ele tinha nessa idade? Sim, nessa época ele tinha, salvo engano, ele tinha 8 ou 9 anos. Não me recordo bem. Então ele saiu dessa primeira família que nos acolheu. Eles simplesmente deixaram ele à deriva. Então, o Estado, sim, né, quanto a ele, interviu e recolheu ele, né, acolheu ele para a casa de abrigo. Ele ficou lá durante uns 3 ou 4 meses, em que, após isso, a minha irmã adotou legalmente ele. Tá, ok.
Essa realmente é uma história emocionante e de muitas lembranças. Mas agora faremos um breve intervalo e já voltamos para continuar o nosso encontro com o tema orfandade.